Deus. Bom, meninas, bora lá? Bora para nossa aula. Hoje eu vou dar entrada para vocês nas teorias, tá? Todo mundo tá vendo? Respondam para mim, por favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Fechou. E, gente, eu tava estudando um pouco para falar para vocês um pouco mais do que cada teoria significa dentro da nossa dinâmica de estudo. Por quê? Porque essas teorias são pouquíssimas faladas, né, sobre basicamente dentro da nossa área de estudo, dentro do formato do técnico, desde o formato da própria graduação. Então, é realmente muito difícil vocês ouvirem falar sobre fora daqui, tá? Então, basicamente é isso. Então, eu vou apresentar para vocês teoria por teoria, e a gente já vai começar com a aplicabilidade dentro daquilo que nos interessa, que é a Baro agora. Eu vou trazer para vocês de uma outra forma a plantigrafia, lembrando que a gente consegue aplicar algumas das teorias, mas não todas. E vocês vão descobrindo que cada uma delas a gente vai conseguir enxergar de um formato. Então, a gente tem que entender um pouquinho da história toda dessa teoria unificada da biomecânica. A teoria unificada da biomecânica, basicamente, é um estudo de vários autores que falam sobre teorias que envolvem a biomecânica do pé. Isso não começou com Ruth, na verdade, começou lá em 1940 com Morton, e depois, ao decorrer do tempo, surgiu o Ruth, que veio embasado nas teorias anteriores, que não interessam necessariamente a gente. Por quê? Porque Ruth quem trouxe primeiro um olhar sobre o pé, em ponto bem pontual. Ele quis olhar o pé e como o pé funcionava. Então, Ruth apareceu em 1970, estudando sobre a teoria, sobre toda a questão do pé. O que Ruth basicamente estudou e observou? Ele observou em cadáver para começo de conversa. Então, as primeiras observações que vocês vão poder perceber é que estão todas listadas. Depois da nossa aula, eu vou ver se eu consigo disponibilizar no WhatsApp, no grupo, 4 artigos, um de cada um, para vocês tomarem leitura, para vocês entenderem um pouco mais, de uma forma mais profunda, e talvez vir com um pouco mais de dúvida para a gente poder discutir semana que vem com as meninas. Então, o Ruth, basicamente, ele observou o pé em estática, tá? Ele observou o pé paradinho, então, de forma estática. Ele observou como que o pé basicamente funcionava parado. Por que eu falo isso? Porque Ruth trouxe um principal teste que a gente consegue observar e ver e colocar à prova a teoria dele é a linha de Helbig. Aquela tanto que eu martelo com vocês para a gente fazer os 3 pontinhos e observar retropé, tá? Então, basicamente, Ruth definiu o que era um retropé varo e valgo e o que era um antepé varo e valgo. Ele quem trouxe essas determinações, ele quem trouxe para nós como que o pé funcionava. Se o pé, ele era em valgo ou se ele era em varo. Ignora o parte de joelho, ignora quadril, lombar e assim por diante. Ele focou só na questão do pé. Ele também trouxe o que era um pé equino. O que acontecia com a amplitude de movimento de uma pessoa que tem o pé equino, tá? E ele também falou um pouco sobre a hipermobilidade do primeiro raio. O que é hipermobilidade do primeiro raio? É a mobilidade, uma mobilidade alta do primeiro raio. Qual é o primeiro raio? O primeiro metatarso. O primeiro metatarso, em relação aos demais, ele tem uma hipermobilidade. Camila, não sei definir isso ainda. Vocês vão, ao longo da clínica de vocês e da experiência e curiosidade, principalmente,
Por quê? Porque não adianta eu falar para vocês que eu vou pegar na mão de vocês e ajudar vocês a fazerem isso. Porque é quase impossível. Eu teria que fazer um aulão presencial e pegar na mão de vocês todas. Para vocês sentirem, quando vocês pegam a parte do segundo ao quinto metatarso e coloca a mão na cabeça do primeiro e faz literalmente esse movimento. Tem uma certa limitação que é considerado fisiológico. E tem uma que você percebe que é muito, que tem uma deslocação muito alta. E isso é denominado como hipermobilidade do primeiro raio, o que muitas vezes pode vir a acontecer no hálux valgo, por exemplo, tá? Isso é só puxando um gancho de uma patologia. Mas duas coisas que eu gostaria muito que vocês gravassem é que Ruth, ele definiu, foi ele quem trouxe o que seria um pé fisiológico, ou seja, a gente não entra com dentro de normalidade, com esse termo aqui dentro. Às vezes a gente pode falar, mas para a gente entender de fato o que seria um pé fisiológico de um pé patológico. Como que a gente consegue enxergar isso de uma forma muito lúdica para vocês, né, perceberem? Quando um pé ele tem uma hiperpronação, a gente vai perceber um retropé extremamente valgo, com desabamento. Vocês vão perceber a parte do retropé automaticamente tendo essa movimentação, essa rotação. Então, automaticamente vocês vão falar assim, putz, ou às vezes vocês vão perceber um retropé neutro e um retropé valgo. Hipervalgo, que a gente fala, né? No caso, está bem valgo. Que tem o desabamento. E aí você consta que tem uma hiperpronação, né? Que daí seriam outros fatores. Ele consegue definir o que é um pé fisiológico. Como que aquele pé funciona? Como que aquele pé deveria estar? Como que é o pé patológico? Qual é o pé, no caso, causativo, adaptativo? Então, ele quem traz isso. Ele quem fala muito sobre a questão do pé patológico. O que aquele pé está causando e o que seria um pé fisiológico. E a segunda coisa que eu gostaria muito que vocês guardassem, basicamente eu acho que é a fala da minha vida isso, é que 80% das patologias que acontecem no antepé têm origem no retropé. Gente, eu repito isso em todos os lugares que eu vou na minha vida. Literalmente porque eu consigo entender que se tem um pé instável, se o retropé está instável, eu vou ter um antepé instável também. Dentro, agora vamos trazer para a palmilha. Se na minha palmilha eu consigo estabilizar o retropé, quer dizer que 80% dos problemas que acontecem na parte da frente vão estar resolvidas. Isso não é 50%, isso não é 30%, isso não é 20%, é 80%. É um número muito alto. Então, obviamente, isso já pode ser até uma justificativa para você vender a sua palmilha futuramente. Isso até, eu falo que é até clássico, porque eu sempre uso isso com os meus pacientes e eles sempre caem porque eles ficam extremamente preocupados com o que acontece no antepé deles, tá? Então, basicamente, Ruth definiu todas essas alterações, ele definiu todas essas diferenças e com isso a gente consegue entender um pouquinho mais de como o pé funciona e de como uma palmilha também deve funcionar, tá? A gente pode focar numa estabilização de retropé. Se a gente... Opa, Amanda? Não, Amanda, a gente pode falar vara e valgo também, tá? A gente pode falar. Eu andei fazendo umas pesquisas no tempo que a gente ficou mais tranquila, que eu tive cabeça para isso, e eu cheguei a ter uma discussão com o Israel sobre isso, sobre se eu poderia dizer que um antepé e seria pronado e supinado, ou se eu posso falar varivalgo, né? Nesse caso, eu posso, tá? Por quê? Porque Ruth, ele trouxe para a gente de forma estática. Você vai entender que essa teoria dele é para um pé parado. Então, a gente vai ver retropé e antepé de forma separada.
Mas a nomenclatura em si, de como a gente determina, a gente pode falar também, tá? Eu achei que estava errado, literalmente, mas não, ainda não gosto, confesso para você, que eu ainda gosto de, às vezes, dependendo do que eu for falar, eu falo retropé valgo, antepé valgo, antepé varo. Mas isso varia muito. Eu, particularmente, só uso o termo supinação e pronação quando eu falo de tipo de pisada, tá? Mas isso sou eu, viu? Pode falar. Então, basicamente, é isso. Mais alguma pergunta? Tenho. Eu esqueci quando fala, quando você está com o pé lá atrás, olhando por trás, aí dá para ver os outros dedos. Como é que chama essa? Não é linha, eu tô com linha de Helbing na cabeça, porque a gente vê abdução e adução, né? Não é É o too porque, por many, exemplo, too many choose? Não lembro, Edna, se é o Chumenenchu. Não, mas tem um nome. Não é mas a minha Chumenenchu, pergunta é não. o seguinte, por exemplo, quando eu vejo um retropé valgo, quer dizer que o antepé também é valgo, Não, significando que ele é pronado, é isso? não. Nesse caso, na teoria, a gente só observa retropé. O antepé a gente consegue visualizar de outra forma. Por exemplo, nesse caso do Root, a linha de Helbing só serve para o retropé. Mas e onde que enquadra, então, o antepé varo e O valgo? antepé varivalgo, ele visualiza pela frente. Eu também tive dificuldade de entender, basicamente, o que ele traduz no antepé varivalgo. Pode falar, Edna. É o FPI, né? Que ela estava falando. Não, não é um FPI. É um dos testes Teste. FPI, mas você vê a abdução e adução. Mas não. Então, basicamente, Amanda, quando a gente observa na questão da teoria de Root, eu gosto muito de focar na questão do retropé, tá? Eu nem valorizo tanto o antepé var e valgo. Por quê? Porque quando a gente observa os estudos, né, que estão envolvidos, ele sempre fala de retropé. Pouca coisa, ele definiu também o var e valgo através disso. Mas a visualização não é a partir do retropé da linha de Helbing. Deu para entender mais ou menos? Ih, caiu? Não, deu para entender mais ou menos. Eu acho que talvez à medida que vai, né, desenvolvendo, Deixa eu eu. consigo entender melhor. Mas vocês entenderam? Sabe quando a gente olha Eu entendi. gente e Porque aí o dedo tá assim? sim, sim. Mas nesse caso, não. Esse caso a gente entra no FPI e também entra numa. Gente, eu esqueci absurdamente o nome do teste. Mas tudo bem. É porque, como a gente não usa, não tem. Mas aqui na ficha de anamnese eu acho que tem. Mas não é achado clínico. Quer ver? Não, não, não tem. Enfim, eu entendi o que você quis dizer, mas não é através da teoria de Ruth que a gente consegue enxergar a questão do antepé var e valgo, tá? É mais uma questão de retropé e é mais uma questão dessa linha de Helbing que eu gostaria muito que você fixasse, tá? Principalmente. Por quê? Porque agora eu vou mostrar essa bendita dessa foto para vocês, que é essa foto que traduz mais ou menos o que a linha de Helbing que ele quer dizer. Quando ele fala sobre valgo, varo e neutro. Então, a teoria de Ruth, ela basicamente, quando a gente aborda ela, só ela, aqui, deixa eu voltar. Não. Aqui. Quando a gente fala dela só, basicamente, o que eu gostaria que vocês entendessem e focassem? Focassem principalmente que Ruth, ele definiu em forma estática e que, principalmente, ele definiu a questão do retropé, tá? As outras coisas não são importantes? São. Mas por que eu gostaria que vocês visualizassem isso? Porque isso vai levar, vocês não vão levar só aqui para vocês estudarem,
Mas isso vocês vão visualizar aqui dentro da baro e dentro da palmilha. E quando eu falo dentro da baro, é dentro do pé do paciente. Por exemplo, ó, como que a gente pode identificar a sucessão de o dedo em garra? O dedo em garra, sendo bem superficial, é os dedos tensionadinhos, certo? Por que que acontece toda essa tensão muscular estrutural do pé do paciente, normalmente idoso? É por conta da instabilidade que essa pessoa tem. E não é só uma instabilidade corporal e postural, é uma instabilidade do próprio pé, é uma força muscular do próprio pé, de próprias estruturas. Se você consegue estabilizar o retropé dessa pessoa, não é que ela vai relaxar e ter o dedo dela normal de novo, mas vai dar mais segurança para aquele dedo não ficar pior. E para aquele pé não ter mais deformidade. E para ele não entrar como um pé patológico. Deu para entender mais ou menos? Vocês estão entendendo? Fala aqui para mim, por favor. Sim, deu para entender. Deu, Sim. meninas? Fechou. Então, basicamente é isso. Então, eu gostaria muito que vocês fixassem essas duas informações, justamente para vocês linkarem com a questão da instabilidade, que vai responder muitas patologias, se não quase todas, tá bom? Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre a questão da teoria de Ruth através da linha de Helbing. Quem aqui já está praticando isso no consultório? Não todo dia, ou a maioria das vezes. Tem alguém que já está se familiarizando? Você fala de fazer os testes? Isso. Eu tenho feito. E o que você está achando disso? Você está conseguindo enxergar? Eu ainda estou com um pouco de dificuldade, mas está dando para enxergar um pouco, mas tenho dificuldade. É difícil. A linha de Helbing, quando a gente pega para a gente assisti-la aqui, é muito fácil. Mas eu acredito que vocês, boa parte estava na aula magna e viu que eu fiz ali no ao vivo, eu fiz os 3 pontinhos que eu mostrei para vocês, que é o básico. Então, lembre-se bastante de fazer os 3 principais pontinhos. Vocês estão vendo a seta aqui, então. Então, basicamente, é os 3 pontos que eu sempre busco estar fazendo para a gente estar marcando e não se perder. Acima disso, a gente se perde bastante. Ô, Cá, você aconselha sempre fazer só os 3 pontinhos, né? Porque quando a Nath explicou, que assim, eu acho fácil agora, por enquanto, fazer com a régua mesmo, né? Que aí é aquele 3 centímetros, 7 centímetros, 11 centímetros, é isso? Então, eu particularmente não uso essa técnica Tá. exatamente. Mas por que eu não uso essa técnica, gente? Porque quando eu aprendi, ninguém me falou que eu tinha que medir. Entendi. Então, você usa mais a questão da palpação. Exatamente. Então, eu palpo, eu visualizo. Eu sento no chão, eu sento atrás do meu paciente, eu visualizo o meio da parte posterior do tríceps sural dele, depois o meio do tendão de Aquiles e depois o meio ali do calcâneo para eu observar. Eu preciso ver. Eu preciso, entendeu? Eu não consigo trabalhar com a régua. Por quê? Nem sempre com a régua eu vou conseguir me localizar. Mas isso vai de experiência, vai de você fazer ali e acertar ou errar, enfim, independente. Isso vai muito do que você quer trazer, sabe? Da forma como você consegue estudar. É só isso. Não tá errado. A Natália, ela veio de uma outra escola. Ela veio de uma escola diferente da minha. Eu brinco que a minha escola, ela simplesmente me jogou, assim, entendeu? Minha escola me jogou muito desse jeito. Então, ela me jogou pro play mesmo. Então, quando eu aprendi e eu comecei a treinar o olhar, por isso que hoje eu sento, se eu estiver em qualquer posição, eu consigo visualizar o centro de qualquer tipo de pé e visualizar a linha de Helbing, entendeu? Mas não tá errado. A questão é a gente treinar mesmo. Né? Exatamente. Eu, se fosse vocês, faria em todos os pacientes que vocês têm, todos os dias.
Se você atender 10 pacientes, eu sei que é corrido, eu sei que é um atendimento atrás do outro, porque eu também sou assim, mas eu colocaria, sabe? Um atrás do outro, tipo, fazer, porque é muito mais fácil, por exemplo, a gente ver um retropé valgo do que a gente enxergar um retropé varo, ou um neutro, entendeu? A gente já não consegue achar uma neutralidade com facilidade. Muito pelo contrário. A gente consegue achar, não é à toa que 80% dos pés que a gente encontra por aí para fazer palmilha são pés com pronação, entendeu? Então, a gente entra aí. Lembrando também que tem graus aí e tem diferença. Pode falar, Amanda. Cadê a Amanda? Achei. É porque eu tô com dois coisas ligadas, meu computador não tá funcionando, aí eu tenho que ligar no celular. Deixa eu perguntar pra vocês, assim, uma dica, né? Igual você tá falando para fazer em todos os pacientes, que é super válido. Seria interessante, por exemplo, quando é a primeira vez do paciente, isso tá dentro da minha avaliação, né? Dentro da minha anamnese no geral, e aí eu vou já colocar isso dentro, né, desse primeiro procedimento. E os anteriores, eu falar que eu tô tipo, como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Atualizando? Atualizando o cadastro, tipo isso? Pode ser. Essa forma de implementação é maravilhosa. Por quê? Para algumas pessoas, por exemplo, se você está testando e você não se sentiu confiante, você não cobra. Você, sei lá, cobra pouco. Isso vai variar de quem você achar melhor cobrar ou deixar de cobrar, entendeu? Uma atualização de ficha é sempre maravilhoso. Você está fazendo com seus pacientes, faz com que eles se sintam importantes. Isso faz com que você traga mais ainda o paciente. Pode falar, Tati. Então, você falou da gente fazer em todos os pacientes, né? Eu comecei fazendo, aí eu parei um pouco, porque eu fiz, mas aí também não fiz agora as marcações que a gente faz, né? Porque agora eu quero parar para assistir as aulas e fazer essas marcações corretamente. Então, por isso que eu parei, mas eu tenho feito, assim, que eu acho legal. E é isso que você falou, eles se sentem importante e ver que a gente está se atualizando, né? Está buscando conhecimento e eles levam em conta isso, né? Leva e daqui a pouco vocês podem cobrar. Exato. Eu não sei quem é o Douglas Bonato, porque eu esqueci quem é o que fala aqui, tudo mais. Simone. Independente de ter a barra ou não, é necessário realizar os testes para te enviar. Sim, gente, eu fiz a ficha, né? Consegui fazer a ficha para vocês do que vocês devem seguir. Não fugiu muito da ficha do que a Natália já passou anteriormente. Quem tá lá desde o comecinho, a Natália disponibilizou a dela. Então, eu dei uma atualizada naquilo que eu precisava, tá? Porque sou eu quem confecciono tudo. Então, por exemplo, quando entra uma pessoa para mim, né? Vocês vão enviar para mim a plantigrafia, por exemplo. Eu não vou estar visualizando o retropé da pessoa. E eu vou confiar em vocês para isso. E a responsabilidade é totalmente de vocês. Isso não significa que eu vou largar a mão, muito pelo contrário. Eu vou observar tudo e eu vou querer, se entrar em diferença com aquilo que eu estou enxergando, com aquilo que você me passou, eu vou chamar você no particular e a gente vai sentar para a gente mostrar e estudar juntas. Por isso que é importante ter uma ficha de anamnese para você, com a plantigrafia lá com você, com as suas marcações, e me enviar uma plantigrafia com as minhas... Na verdade, a minha plantigrafia não pode estar riscada. Com a ficha de anamnese mostrando o que o paciente tem e deixa de ter. Porque daí nós vamos conversar. Camila, eu não me sinto segura. É para isso que a gente está aqui, é para a gente conversar, sentar e eu mostrar para você. Olha, tem certeza? Por isso que é importante vocês tirarem as fotos, porque às vezes vocês não podem lembrar, e daí vocês vão tirar foto. A gente, por exemplo, não tá batendo com aquilo que eu tô vendo. Por quê, gente? Com o decorrer da experiência, parece que eu adivinho o que o seu paciente tem. É isso, às vezes, que passa para algumas pessoas que trabalham comigo. Eles brincam e falam assim, a gente parece que nem precisa enviar, a gente só envia para você a planta, só envia para você a barra, que você já adivinha o que o paciente tem, a gente não precisa se preocupar. Mas não, na verdade, eu quero que vocês enxerguem o que eu vou estar enxergando.
Entendeu? Então, por isso que é interessante. Boa pergunta, Amanda. Tenho a baro, preciso mandar plant? Não. Mas o que eu vou querer dentro da baro é que você descreva para mim algumas coisas. Como, por exemplo, dentro da baro vai ter uma área de observação, que é onde eu vou explicar para vocês isso lá para frente, nas próximas aulas. Lá eu vou querer que vocês coloquem algumas especificações apenas. Justamente para eu não ficar perguntando para vocês. Justamente só para eu bater o olho e falar, opa, peraí. Já teve caso, por exemplo, do ano passado, nos últimos casos, na verdade, de uma pessoa que estudou bastante também, que foi fazer um curso presencial na clínica e que ela estava querendo desenvolver a confecção da palmilha com o método da técnica do Israel. E, infelizmente, ela deixou passar despercebido um teste extremamente importante, que é o de Galeazzi. Como que eu descobri que essa pessoa tinha uma dismetria de membro? Eu analisei a baro. Por quê? Porque dentro da baro, eu, Camila, estou falando eu, Camila, agora, consigo enxergar essas alterações. Eu não consigo ver o quanto tem de dismetria, mas eu consigo ter uma hipótese diagnóstica. Aí eu peço para o meu parceiro ver, porque é isso que eu falei. Eu falei, fulana, você fez o teste tal? Não, nem lembro. Eu falei, então, eu tô achando que tem dismetria, você pode confirmar? No final das contas, ela confirmou com esse paciente, ele realmente tinha uma dismetria de membro e a gente conseguiu fazer uma palmilha adequada. Mas tudo isso por quê? Porque passou observações, pulou etapas. Então, essas mesmas etapas que eu acho extremamente importante vocês passarem aqui, eu quero que vocês apliquem aos poucos. Hoje, vocês estão tendo dificuldade de fazer os pontos aí, enfim, de ter uma análise e tudo mais. Mas daqui a pouco, vocês vão perceber que isso não vai ser tão difícil de tanto que vocês fizeram, tá? Então, é aos poucos mesmo que vocês vão conseguir fazer. Amanda já respondi, né, Amanda? A Uidia perguntou qual a duração das aulas. Então, isso é um grande questionamento. Nós já tivemos aulas que durou 1h30, 2, já passou de 3 horas, então depende, varia. Mas vão ficar gravadas, tá? Então, fique tranquila, se precisar sair, pode sair tranquilo, depois você volta, ou você assiste depois, enfim, independente, tá? Então, basicamente, já respondi todas. Amanda tá respondida? Acho que sim. Tá, desculpa. Tá Imagina. respondido. Então, vamos lá. Então, continuando aqui tudo. A linha de Helbing, quando a gente aplica ela de fato, a gente não vai observar tanto o antepé, a gente vai observar muito mais o retropé e a estrutura principal dele. Só que aquilo, só por si só, vocês já vão observar uma grande diferença de um pé para o outro. Vocês vão perceber pontualmente que um tem um pouco mais de desabamento do que o outro. Na verdade, esse aqui tem um pouquinho mais do que esse, só que esse, nesse caso, a gente está enxergando a questão valgo. Então, pontual, valgo a gente vai encontrar com muito mais facilidade do que o outro, tá? Então, varia bastante. Vocês perceberam que eu fiz uma linha bem curta ali, né? Eu risquei bem curto, isso aí não é um riscado meu, mas tudo bem. Só para vocês entenderem as localizações que vocês podem estar fazendo, tá bom? Então, basicamente, a linha de Helbing aí, um formato diferente do que do formato de desenho, porque do desenho parece a coisa mais fácil do mundo, tá? E na vida real não é. Bom, agora sim a gente pode falar, sim, Amanda, sobre a questão da pronação e supinação. Por quê? Depois de Ruth estudou bastante. Eu brinco que eu gosto de fazer uma analogia que eu aprendi isso num curso meu, num curso que eu fiz. Ruth, ele achava que a Terra era plana. Basicamente isso. Era assim que ele enxergava o pé. Que o pé era plano. Ali não tinha muita coisa para fazer. Kirby, não satisfeito e dando continuidade a todos os estudos, Kirby foi lá e mostrou que não, peraí, a Terra é redonda. O que isso significa? Significa que o pé, ele não anda numa linha reta, como, teoricamente, Ruth abraçou, né? Ruth falava que a questão do pé era reto, então não tinha muito para sair. Teoricamente, se a gente for parar para pensar, saia do retropé e partia para o terceiro dedo, supondo aí. Já Kirby não. Kirby falou, não, peraí, o pé não funciona assim.
Não existe só a questão de VAR e valgo. A gente está falando de um eixo. Que eixo é esse? Então, Kirby veio e trouxe a questão do eixo da subtalar, o eixo espacial da subtalar, aonde ele fala sobre a neutralidade de um pé, lembrando que quando a gente fala de neutralidade, não é o centro do pé, tá? Então, vocês vão aprender que Kirby não fala sobre centro do pé, Kirby fala sobre neutralidade. Pronação e supinação. Olha o bonitão aqui do lado, que vocês podem já conhecer ou não, não sei. Eu não cheguei a conhecer ainda pessoalmente. E aí que vem esses 3 modelos. Modelos esses fofinhos demais até. Por quê? Porque aqui ele mostra de uma forma até amplificada. Assim como no desenho da linha de Helbing, a de Kirby também é amplificado. Também a gente acha que é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. Por quê? Porque a gente está falando sobre o eixo espacial da questão da subtalar, a gente está falando de talos, a gente está falando de articulação, a gente está falando de estruturas que não são retas. Então, aqui já mostra mais ou menos como que a gente consegue enxergar. E depois eu vou mostrar para vocês em um vídeo como que a gente poderia conseguir enxergar através de uma coisa só. Que é isso que eu vou querer que vocês foquem bastante no olhar, tá? Então, a teoria de Kirby fala sobre a questão de rotação do eixo da subtalar. Então, aqui é a perna, né? O pé, e esse é o eixo. Então, ele fala, se o eixo rodar medialmente, o que vai acontecer? Esse eixo vai ser medial, que é esse primeiro contato aqui. Quando o eixo está rotacionado, que aqui é o talos, está rotacionado internamente, esse eixo está medializado. Consequentemente, o eixo da pronação ele vai para fora. Gente, vocês não vão achar um eixo que está para fora, pelo amor de Deus. É 1 em 1 milhão. O que vocês vão achar de eixo diferente? Vocês vão achar um eixo, por exemplo, que passa no calcanhar, que medializa, ou melhor, que já está desde o calcanhar medializado. Então, que está desde aqui já para dentro, centralizado, medializado. E esse eixo, normalmente, ele vai reto, tá? Então, ele passa aqui na cabeça do primeiro metatarso e finaliza no hálux. Esse já é um eixo medializado, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais. O eixo lateralizado já é diferente, quando a tíbia roda externamente e a gente observa o quê? Que tem a rotação dela, e nessa rotação o pé vai jogar para a lateral. Então, todas as forças estão lateralizadas. Vocês estão vendo que está indo teoricamente reto, mas, por exemplo, a gente já consegue observar em uma maneira muito tranquila da gente ver, quando a gente pega um paciente que tem uma calosidade na base do 5º metatarso. Pode contar que esse paciente está lateralizando e que ele está supinando, tá? Então, esse eixo vai começar a lateralizar desde o calcanhar e vai passar aí na base do 5º, 4º, eu diria até do 2º, dependendo do que for, e finaliza ali entre o 2º e o 3º. Isso já é lateralizar. Por que é lateralizar? Porque daí vem o eixo fisiológico, o eixo que está certo, que a gente entra, melhor, está certo não, o eixo que está da neutralidade. Esse eixo eu falo muito dele também, é a segunda frase bastante que eu falo aí durante os meus encontros, minhas palestras e assim vai. Qual é o eixo? Esse vocês podem anotar, tá bom? O eixo, ele sai 1/3 da lateral do calcâneo. Então, vocês vão perceber que ele vai sair supinando. Ele vai medializando, esse eixo vai medializando, passa entre a cabeça do 1º e 2º metatarso e finaliza no hálux. Entenderam? O eixo, às vezes, sai certinho,
Não, gente. O eixo nem sempre sai certinho nessa coisa linda que é isso aqui. Mas, dentro da neutralidade é isso aqui, tá bom? Tem teste que a gente consegue fazer no paciente, se tá numa maca, se tá numa cadeira. Mas eu não gosto dele na verdade, não é questão nem de gostar. É uma questão de que ele não é 100% verídico. Isso vai variar do avaliador, do profissional. Seria legal vocês fazerem mais para frente, para vocês compararem, por exemplo, com uma baropodometria? Seria, tá? Mas vocês vão perceber que com achados que vocês vão ter de acordo com as etapas que a gente tem dentro da ficha, esse teste pode passar despercebido, tá? E não vai ser nem necessário, tá bom? Alguma dúvida bem pontual aqui, gente, podem falar, porque assim a gente vai fazendo, falando, tirando dúvida. E depois vocês anotam aí e botam para atorar depois. Pode falar, Amanda. Veio na minha mente aqui, um pé que é pronado ou supinado, ele vai trazer podopatias. Então, ele vai precisar palmilhar, né? Sim. Agora, um pé neutro não precisa. Ou um pé neutro... Sabe quando a gente usa óculos? Tem. O pé neutro tem isso? Seria isso. Por exemplo, eu vou falar sobre o meu pé. O meu pé, ele é neutro. Eu levemente prono, mas bem pouquinho. Só que o meu pé é neutro dentro da palmilha, tá? Só que eu tenho metatarsalgia. Então, eu uso palmilha, mesmo com a neutralidade do meu pé, eu não uso palmilha por questão de estar neutro, pronando, supinando. Eu uso palmilha porque eu tenho instabilidade no meu retropé que meu antepé sofre. Entendeu? E aí acaba que a metatarsalgia também, não só isso, eu anteriorizo bastante. Então, tem todos uma série de fatores. Basicamente, seria para alívio e conforto. Eu vou te falar, e vou falar bem em português para você, Amanda. Sendo bem, não sei se posso ser muito falada no sentido de você vender bastante, sabe? Mas até hoje eu não achei uma pessoa que não precise usar palmilha. Isso que eu ia te perguntar. Um pé neutro não significa que ele é saudável. Não. Isso você vai ter que trabalhar com a queixa principal. Às vezes o seu pé do seu paciente pode estar neutro, mas ele está sentindo dor no metatarso, pode estar sentindo dor na região da face, pode estar com fascite plantar, pode estar com um problema no joelho, pode estar com uma unha encravada, pode estar com um dedo em garra. Ele pode ter outras coisas, mas não necessariamente você está pronando ou supinando. Posso só fazer mais uma pergunta? Pode. Eu vou fazer avaliação num paciente que já tem queixa? Ou devo incentivar a pessoa a fazer algo profilático? Por exemplo... Se eu pudesse, eu faria, todos os pacientes que eu atendo de forma clínica, eu falo dos benefícios da palmilha. Ai, achei que eu ia espirrar, merda. E quais os benefícios? Oi? Quais os benefícios? Os benefícios são a qualidade de vida, conforto. Se uma pessoa tem dor, a gente vai trazer muito mais conforto para ela, muito mais estabilidade na caminhada, muito mais sustentação do arco, vai otimizar se você é atleta, vai... deixa eu pensar em todas as regras que tem. Falei da instabilidade, falei se é um pé neutro e não sente dor, falei da questão de ser profilático, de ser uma medida paliativa, até como prevenção, de forma preventiva, porque, desculpa dizer, todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai precisar de palmilha, tá, gente? Sinto muito, porque o idoso, ele definitivamente precisa de palmilha. Mais alguma pergunta? Ô, Camila, eu tenho 3 colegas que agora são minhas pacientes, e que correm, né? Uhum. E elas fizeram
uma corrida mais longa e perderam algumas unhas. Isso está relacionado com a questão do atrito da unha com o tênis, ou com ela está anteriorizando, e aí seria bom elas usarem palmilha também, né? Todo atleta é muito bom usar palmilha, viu, Tati? Na verdade, atleta, diabético, idoso e criança são os 3 públicos aí que a gente gosta, que são públicos que devem estar usando. Criança, porque a gente consegue, até os 5 anos, fazer com que ela não desenvolva um pé plano rígido. Atleta, porque o atleta ele exige uma otimização do todo o empenho estrutural que ele tem, né, que ele tem que ter. E o idoso, porque é qualidade de vida. A palmilha, ela reduz em até 50% as taxas de queda. Então, é vida, tá? Basicamente isso. Ana, pode falar, Ana. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão um caos aqui em casa, tá? Tá tudo bem. Aqui também. De quarto. Eu nem mostrei meu quarto. Tá um caos. Eu tô com o computador no quarto aqui, bem improvisado. Eu queria fazer uma pergunta em relação, principalmente, às crianças. Uhum. Eu não costumo atender, porque eu tenho até um pouco de trauma de atender pediatria, mas os adolescentes, assim, criança 6, 7 anos, eu gosto muito de atender. Uhum. Bebê, eu acho que não tem tanta necessidade, assim, de palmilha, mas tem muitas crianças, né, que 6, 7, 8, 9 anos, já tem a necessidade de palmilha. Mas como identificar, de fato, se essa criança precisa, além da avaliação? Eu, particularmente, vou começar a introduzir os testes a partir de agora, né? Não fazia antes, não tinha recurso mesmo para fazer, assim, inteligência suficiente para fazer bem. Então, agora que eu vou começar a introduzir, mas eu acho interessante, porque eu vejo muitas crianças que têm muita dificuldade, principalmente porque eu tenho uma birra de mãe que põe sapato na criança, que a criança nem anda. Então, como identificar quando a gente tem a necessidade de um teste desse? É lógico que talvez né, a partir de agora, todas as avaliações, mas assim, sabe, tipo, uma criança que eu já atendo, por exemplo. Eu tenho uma criança que eu atendo, uma menina, que ela tá precoce. Ela já tem pelos pubianos, ela já tem algumas situações. Ela tem alterações hormonais, então. Ela tem alterações hormonais e ela é uma criança que ela cutuca ela mesma. Então, ela já faz lesão no dedão do pé. Então, ela sempre chega para mim com infecção, sempre. Entendi. Então, vamos lá. Isso é muito interessante, porque podopediatria, eu particularmente não atendo tanto, com tanta frequência. Mas a maioria das pessoas que me procuram para palmilhar vem de mães e pais que observam algumas alterações. Quando você tem que achar que tem necessidade de começar a observar nesses pacientes que já passam com você, que tem 7 anos mais aí. Uhum. Você percebe que não é só cutucar. Você tem que começar a mudar o seu olhar clínico e agora focar no sistema inteiro ali. O que eu quero dizer com isso? Observa como ela anda. Como ela entra no seu consultório. Uhum. Isso vai ser uma das primeiras coisas. Se ela já entra com calçado, qual o tipo de calçado? Se é um calçado mais rígido, se é um calçado mais mole. Por quê? Porque a partir, por exemplo, dos 7 não, mas dos 9, na verdade dos 7 sim. Você vai perceber um aplanamento, você vai perceber que o pé ele não tem o arco. Por que eu falo isso? Porque até os 3 anos, vamos dizer que 3 anos ele começa, né, 1 ano e meio, 2 na verdade, ele começa com o desenvolvimento do arco, mesmo não tendo navicular. Porque o navicular é o último osso que na verdade não é o último osso, mas é o último osso que se ossifica, né? Que tem ali toda a questão dele. Então, e ele só se ossifica aos 9.
entendeu? Então, você vai observar dos 3 aos 5, por exemplo, se aquela criança está com o pé mais achatado, 3,5, 4, se o pé dela não tem o mínimo do formato. E como é que você vai falar com sua mãe, com o pai nesse sentido? Questão de, por exemplo, se mora perto, próximo à região de interior, essas coisas, grama, areia, terra, enfim, tudo isso para estimular. Agora, dessas crianças de 7 mais, você vai observar uma criança que tem recidiva de onicocriptose, seja porque ela cutucou ou não. Você vai perceber, por exemplo, vai perguntar para a mãe se ela caiu, se ela cai com frequência. Você vai perceber e vai perguntar para a mãe se ela senta em W. E isso vocês, acho que é uma boa pesquisa até para vocês, para a gente discutir na próxima aula, o sentar em W. Por quê? Vocês vão perceber que muitas coisas eu não vou entregar falando para vocês o que é, o que deixa de acarretar. Eu vou gostar muito de vocês estarem pesquisando. E não é pesquisando só por pesquisar, é pesquisar em artigo, é ler alguma coisa, é observar alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque estimula cada vez mais o cérebro de todo mundo aqui. Tá? Do mesmo jeito que eu estudei aqui para dar aula para vocês, para eu relembrar certas coisas que eu provavelmente já tinha esquecido. Então, quando a gente pega para observar algumas coisas, a gente pega isso, sabe, Ana? Então, a gente observa como ela anda, qual o calçado que ela usa, quais são as queixas principais recorrentes, se ela está vindo sempre por causa do mesmo motivo, tá? Principalmente se o pé tá plano. Aí, por exemplo, é 9 anos, então o navicular já está formadinho ali. Então, observar se o navicular está rebaixado, se é uma hiperpronação. Por quê? Porque agora eu estou falando da teoria de Kirby, a gente está falando de um processo fisiológico. Pronação e subnação são processos fisiológicos do corpo. Hipersupinação e hiperpronação é um processo patológico. Tá? Então, isso vocês podem anotar para vocês guardarem e nunca mais esquecerem. Por quê? Porque a gente, às vezes, acha que uma supinação, uma pronação, ela acarreta vários BOzinhos, acarreta vários problemas. Só que, mesmo assim, ainda assim é um processo fisiológico, porque ele ainda assim funciona. Tá? Então, os achados clínicos, basicamente, Ana, são esses. Para você observar, conversar com a mãe, quais são os hábitos dessa criança, e observar o pé dela, basicamente. Principalmente, por exemplo, se é uma criança de 7 anos e você tem uma forma lúdica de você trocar uma ideia com ela, faz igual eu faço com todas as crianças. Eu boto a criança para correr na clínica. E aí eu vou vendo se o pé fica naquela, sabe? Cai assim, faz até esse barulhinho. Então, eu brinco aqui, no final de ano eu peguei 2 tipos de pé. Eu peguei uma criança de 1 ano e meio, que ela já está tendo alteração significativa porque ela cai muito e ela sente dor no pé dela, porque o pé dela é completamente para dentro, medializado. É uma questão genética, talvez? Sim, pode ser, tá? Se o meu pai tem, provavelmente eu também vou ter. Tá? Pode falar, Amanda. Essa questão, por exemplo, de pegar uma criança de menos de 5 anos ou menos de 7 anos, a gente vai entrar um pouquinho numa briguinha com o ortopedista, não A vai? gente vai entrar com uma briga com o fisioterapeuta, a gente vai entrar numa briga com o ortopedista. Por que eu falo isso, que a gente vai brigar bastante? Gente, eu não tô com um livro aqui, eu acho. Não. Mas é normal eles passarem esse tipo de palmilha. Ó. Dá pra ouvir que é duro? É duro, ó. Ela é completamente rígida. E isso aqui não é fofinho, não, ó. Aqui, ó. É duro. Isso aqui não é fofinho. Diferente das outras que a gente trabalha. Por quê? Porque ela tem memória de retorno. Um arco medial, ele precisa de sustentação, memória para retorno. Do mesmo jeito que ele desceu, ele tem que subir. Nesse caso, isso aqui só vai ficar em cima. Não vai descer e não vai subir. Não vai, gente. No máximo que ele desce é pouca coisa ainda. E eu tô fazendo força ainda. Tá? Então, o retorno tem que ser da mesma hora, do mesmo jeito que a gente vai pôr o pé no chão. E na hora que a gente põe o pé no chão, o arco desce,
A hora que a gente for fazer a dorsiflexão para fazer a impulsão, esse arco tem que retornar, tá? Então, a gente vai brigar sim, Amanda, a gente vai brigar com pau. Eu brigo com pau quando eu entro num... Eu brinco com a Natália, que às vezes eu entro em umas brigas aqui desnecessárias, briga de foice. Eu quero matar os ortopedistas. Eu tenho um amigo, né? Uma amiga que o filho dela prona tanto que o menino tá tropeçando um pé no outro. Ele Isso é cai. interessante, porque daí talvez ele tenha até uma rotação aí de rotação muito grande para ele fazer com que ele tropece nos próprios pés. O que é ideal ele procurar você para você fazer uma avaliação. Pois é, mas é um dilema, porque o médico disse que tem que esperar o menino ficar com 8 anos. Não, misericórdia, eles fazem isso pelo simples fato que eles não conhecem e eles entram com uma didática muito, muito antiga, mas muito antiga, dinossauro, jurássico. Eu falei para ela não deixar ele sentar em perninha de W, que é para ele sentar em perninha de índio. Para melhorar um pouco mais a rotação do quadril. Só que, assim, são os pais que eu acho que eu não tenho tanta autoridade para conseguir convencê-los. Aí, sabe o que aconteceu? Eles foram para uma segunda opinião, porque não acreditaram no médico. Aí, quando marcaram a consulta, era o mesmo médico. Ah, e você chegou a comentar. Você chegou a comentar. E é uma pena, porque o menino tá crescendo e ele tá... Nossa, você tem que ver o pé dele, dá dó. Eu imagino, o pé do meu filho... Gente, depois, no final da aula, eu mostro para vocês como que era o pé do Rodrigo antes e como tá o pé do Rodrigo agora. O Rô, ele usa palmilha já tem 2 anos e ficamos 1 ano sem fazer. Então, eu fiz 1 ano eu não fiz e depois um outro ano eu fiz. E ele usa bastante a palmilha estraga toda, tipo, acaba. E é muito interessante porque o Rodrigo, eu consegui fazer evolução do istmo dele através da baropodometria. O que é a evolução do istmo? É observar o tamanho do istmo dele. Porque o Rodrigo era tão desabado o arco que o istmo gritava e ele sentia dor e teve problema de joelho. Quem que levantou a mão aí? Eu não lembro que saiu. Foi eu, Camila, Simone. Pode falar, Simone, por favor. Quando tu mostrou aquela palmilha com o arco bem durinho, na verdade, ele acaba prejudicando a questão de, por exemplo, por ser uma área que fica em contato, em atrito com a pele, pode causar uma lesão, né? Calo, desse tipo, né? Pode sim, mas calo não necessariamente, mas pode sentir muita dor, muito desconforto mesmo, tá? Então, nesses casos, eu particularmente, isso aqui é palmilha ortopédica, tá? Então, vai, chamego gostoso. Então, basicamente, só vive no meu pé o tempo todo. Ó, o outro apareceu. Olha que forte. Olha forte. Só. Então, basicamente, é isso, tá, gente? É interessante, Amanda, às vezes, por exemplo, isso, evolução do istmo é, por exemplo, um istmo de um pé plano, ele não é largo? O do istmo do meu filho não era largo necessariamente, mas ele estava muito medializado. Então, automaticamente, com a palmilha, eu consegui colocar, vamos dizer, diminuir o istmo, porque o istmo de um pé plano, ele é largo, de uma hiperpronação, às vezes ela é larga, e às vezes até tem a questão de ser tão pronado, né, ter tanta hiperpronação que a parte lateral é alta e as pessoas confundem com cavo, e na verdade não é. Então eu consegui controlar e diminuir isso, pouco, né, mas eu consegui já diminuir o suficiente, assim, aos poucos. Só que igualzinho eu falo para você, eu implementei isso com o Rodrigo quando ele tinha 9 anos, eu acho. Tá com 12? 8 anos, eu acho. Então eu já implementei no Rodrigo tarde. Nós temos uma idade para a gente conseguir reverter esse pé plano, né, essa hiperpronação. A gente, até os 5 anos, a gente consegue fazer um trabalho legal e reverter esse problema. A partir dos 5 anos, essa taxa vai diminuindo, tá bom? Alguém mais levantou a mão?
Ô, Camila, aí nesse caso, então, a indicação ideal seria entre os 3 e 5 anos, para a gente Sim. conseguir fazer Sim. essa reposição novamente. Sim. Caso contrário, a taxa vai diminuindo. Isso também não significa que dos 3 aos 5 anos a gente consiga reverter 100%. Até porque a gente não pode colocar 100% em tudo. A gente sempre coloca uns 90%. Tipo, olha, a gente consegue reverter até 90% do PEB plano do seu filho e tal. Só que tem que ser o uso contínuo, né? Essa hiperpronação para a gente controlar, né? Por quê? Porque a palmilha vai estimular. Então, se essa criança tiver uma boa educação aí, né, nesse sentido, por que eu falo que é uma boa educação? Porque você vai ensinar, né? Você vai estar ensinando seu filho, você vai estar se ensinando. Então, é um ensino. Para depois dos 9 anos, a pessoa provavelmente não precisar mais usar palmilha, entendeu? E se vir a precisar usar palmilha no futuro, vai ser por outras questões, mas não vai ser por uma hiperpronação. Pode falar, Amanda. No caso, a validade da palmilha é uma média de 18 meses, certo? Mais ou menos. Quanto De que é 12 a... 18 meses? De 1 ano a 1 ano e meio. Né? Até 2, dependendo do que for, até 2. Mas e a criança? Porque, por exemplo, a criança pode usar... enquanto ela estiver crescendo. Aí vai depender da criança que está crescendo. Mas e aí? Como que seria, tipo assim, uma média de 6 meses? Não. Onde a criança... Porque a criança não cresce tanto assim, só se for um estirão gigantesco. Por exemplo, eu particularmente, quando eu vou fazer uma palmilha de uma criança, e a criança colocou lá número, sei lá, 26. Eu nunca faço 26, eu faço 26,5, e isso já dá uma diferença grande. E cabe no calçado, muitas vezes, tá? Então é muito difícil a gente ter um problema em si, sabe? Isso que é legal. Então, normalmente, quando eu faço, eu já tenho uma leve noção. Aí eu nunca coloco o pé, tipo, da criança 26 em cima da risca. Eu coloco 26,5. Até para adulto, às vezes, eu coloco, tipo, 35,5, justamente para se adequar melhor ao sapato. Entendi. Entendeu? Então, eu acredito que uma criança e um atleta vai ficar bem desgastada, né? Ele vai ter um prazo menor. Fica, mas aí que tá. Por exemplo, se é um atleta e tem um desgaste natural da palmilha, em 1 ano você tem garantia e pode mandar de novo, e aí eu refaço dentro de 1 ano. Caso contrário, tem que fazer outro. E, de verdade, depois de 1 ano, isso eu garanto para você, nenhuma criança e nenhum atleta que apareceu lá na clínica para nós, em 4 anos, veio menos de 1 ano. Todos eles vêm depois de 1 ano. Entendi. Tá? Porque o crescimento, o estirão deles não é tão, assim, exacerbado para fazer com que tenha palmilhas. Tem mães que fazem, eu quero fazer um número desse tamanho e um número desse tamanho. Tem gente que pode gastar mais. Ô Camila, os benefícios da palmilha vai estar em alguma apostila do curso ou da aula? Você vai mandar? Só para a gente saber e guardar. Se quiser que eu posso mandar, não tem problema nenhum, não. Seria legal. Tá, no caso do atleta, a palmilha é para estabilização. Na verdade, a né? palmilha é para tudo. Palmilha, você vai fazer um geralzão. Qual que é o geralzão de uma palmilha? A palmilha, ela estabiliza o pé, a palmilha traz conforto e qualidade, a palmilha trata lesões, a palmilha previne de lesões. Então, basicamente, é todos esses benefícios aí. E aí você vai se adequar do que for para um atleta. O que um atleta tem mais? O atleta tem isso, isso, isso. Então, eu vou buscar a palmilha para isso, isso, isso. Entendeu? Para uma criança, isso, isso, isso. Na verdade, a gente trata, previne e etc e tal para todas elas, tá? Então, basicamente são esses. Pode falar, Simone. Com relação a valores de palmilha de crianças e adultos, a gente trabalha... Mesma coisa. Vocês não podem mudar muito o valor para criança e adulto, tá, gente? Por exemplo, para vocês terem palmilha de qualquer jeito comigo, vocês vão pagar R$250. Se é do tamanho de um grilo, se é uma lapa. Tá? Entendi. Bom, Ana, pode falar? Uma dúvida pessoal agora. Eu faço atividade física de alto impacto. Faço crossfit.
E tenho tênis específico, eu sempre procuro sempre o calçado específico e tudo mais. Lógico que são modelos, alguns eu tenho de 2 modelos diferentes, marcas diferentes. Mas, por exemplo, eu sinto muita dor nas pernas depois do atendimento. Seria interessante eu fazer uma palmilha específica para o atendimento, uma palmilha específica para o CrossFit ou não? Uma palmilha só é suficiente? Não, uma palmilha só é o suficiente. Até porque o problema que você tem, independente, vai estar com você, se você vai treinar ou se você não vai. O problema só aparece mais quando você atende, entendeu? Mas o ideal é você. Eu uso para tudo. Eu não faço necessariamente. Não, eu faço, vai. Não é tão alto impacto. A musculação ela é muito pontual. Né? A dança, ela já é um pouquinho médio impacto, que aí você tem que ficar mais esperto. Tá? Eu uso palmilha para tudo e é a mesma palmilha para qualquer coisa. Até para eu trabalhar em pé o dia inteiro. Ela vai me trazer conforto do mesmo jeito, vai sustentar do mesmo jeito, vai prevenir do mesmo jeito. E, principalmente, ela redistribui todas as pressões que o pé tem, que é a parte mais importante. Sim. Na verdade, todas as partes são importantes. Mais alguma pergunta? Posso mandar bala? Vamos lá. Esse aqui, gente, é um vídeo, tá? Esse vídeo, o que eu vou mostrar? Eu vou soltar aqui e vou falando com vocês. Vocês perceberam que eu faço uma rotação? Olha, eu até pontuo para vocês olharem mais ou menos como é que funciona, porque ali eu estou pontuando bem o navicular. E ali eu mostro para vocês o que seria uma supinação, até quase o Israel cai, porque é o pé do Israel, e depois uma pronação. E aí eu vou falando, porque eu não consegui cortar do jeito que eu queria. Mas basicamente é quando eu puxo quando eu rodo para dentro e quando eu rodo muito para fora. É isso que eu quero traduzir quando a gente fala sobre o eixo da subtalar, sobre a teoria de Kirby. Não necessariamente do ponto do navicular do talos aqui, não, gente. Eu só estou mostrando que quanto mais a gente tem essa rotação, mais o pé vai mudar. Vocês perceberam que o eixo, quando a gente gira externamente, ele volta, ó. Ele vai supinar. E o eixo, quando eu mudo para dentro, né? Quando eu interno ele vai, todo o pé vai para dentro e vai pronar. Alguma dúvida até aqui? Ficou muito legal esse vídeo, só que eu não cortei certo. Ô, Camila, a minha dúvida, que até hoje eu não consegui, assim, ter uma noção direito, é os pontos que a gente marca para a gente poder fazer esse movimento, porque na verdade a gente quer saber se a perna se ela está enrijecida ou se está... Ah, não, esse é o próximo, esse não é o teste do Jack Test. Esse aí eu só estou mostrando o eixo espacial de rotação ali da subtalar. Quando a gente roda a perna internamente, a gente vai ter um eixo que medializa e automaticamente esse eixo vai pronar. Quando eu rodo esse eixo para fora da perna, esse eixo está supinando. Vocês viram que eu peguei bem a perna do Israel? Ó, olha onde eu estou segurando. E eu não marquei nada. Isso é justamente para mostrar só o eixo espacial ali, básico. Na verdade, nem é questão de eixo espacial. É só para mostrar para vocês como é que funciona. Deu para entender mais ou menos? Sim. Porque como assim? Root, ele vai mostrar de forma estática. E Kirby não. Kirby vai fazer o quê? Se tem rotação do eixo, vai ter mudança de posição, de estrutura, conforme ele vai mexendo. Ou seja, um é parado e o outro é em movimento. Deu para entender isso, gente? Posso continuar? Então, vamos lá. Eu tô achando que hoje a gente não vai terminar essa aula, não. Bom, agora nós vamos para a terceira lei. Essa lei que foi desenvolvida aí entre os anos 80 e 90, um pouquinho mais para frente, foi depois de Kirby. Essa é a teoria de Winglas. Ela que até hoje, se eu contar para vocês, ela é a minha preferida. Por que ela é a minha preferida? Porque ela foi a mais difícil de entender. A que eu tive mais dificuldade para passar, não para vocês, mas para estudar no modo geral e para entender. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai falar de molinete. Dentro dos artigos,
ele é muito, não superficial, mas é muito difícil o entendimento e a linguagem dele. Então, a teoria de Winglas, ela fala basicamente sobre o arco medial. Não só ele, tá? Ele fala sobre a questão de toda a função do arco, mas ele também aborda sobre a questão da dorsiflexão, né? Como que está a articulação metatarsofalangiana e a questão de rotação tibial. E por que todos esses movimentos são importantes? Justamente por que esse movimento ele é tão importante, por que essa pessoa ela pode desenvolver uma série de patologias a partir de uma disfunção de cada partezinha aí. Então, basicamente, ela fala sobre a função do arco. Por quem que ela foi criada? Na verdade, ela foi criada por alguns autores. Um deles é o Denenberg. Na verdade, eu nem sei falar o nome dele também. Mas ele basicamente quis trazer não só um modelo para a gente entender o funcionamento. Por quê? Porque o funcionamento estava muito no retropé e de uma forma muito longitudinal. Então, conforme o pé funcionava. E ele quis trazer o modelo de uma outra forma, num outro estágio, para outro tipo de visualização, que é a visualização que a gente consegue ver a questão do arco em si, todo o funcionamento dessas estruturas, tá? Então, basicamente, a função do arco medial, ele é impulsionar e absorver a marcha. Isso significa que ele não pode estar restrito, tá? Ele não pode estar enrijecido. Se tiver restrito ou enrijecido, a gente tem que ficar muito mais atenta a todas as outras patologias decorrentes disso, uma fascite plantar, o próprio hálux rígido, uma onicocriptose, uma canelite e assim por diante, tá? É basicamente tudo isso. E ela aborda também a questão da articulação metatarsofalangiana, em específico do primeiro raio. Como que funciona o hálux limitus e rígidos? Como que a estabilidade do pé é tão importante e como que a rotação externa tipo acontece? Então, o Windlas, basicamente, ele fala sobre a questão de absorção. Deixa eu passar aqui para vocês. Durante a marcha, tem o rolamento da questão da estrutura metatarsofalangiana, faz com que todas as estruturas plantares do pé se afastem para a gente ter uma força para impulsionar. Entendeu? Como que acontece isso? Quando o pé ele toca o chão, ele vai descer, e nessa parte que ele desce e tem toda a estrutura dele no chão, as estruturas do pé elas vão se afastando devagarzinho. Devagarzinho, modo de dizer, tá, gente? É porque não é devagar, nada devagar, é tudo rapidinho. Para ter essa absorção do corpo, do peso corporal nessa parte do médio pé. Ao mesmo tempo que teve essa leve, eu falo leve. Como se fosse um alongamento, né? É um alongamento das estruturas para fazer com que tenha o impulsionamento. Então, a parte toda do Winglas é como ele funciona, principalmente nessa região. O quanto a região metatarsofalangiana do hálux ela é importante para esses movimentos. Justamente porque, a partir do momento que a gente faz a dorsiflexão, tem o aumento do arco. Então, é como se fosse, esse desenho aqui, é como se fosse aqui o navicular e aqui a cabeça do primeiro metatarso, e essa estruturinha pequena seria o hálux. Então, a gente teria o rolamento das estruturas da dorsiflexão durante a impulsão. A diferença aqui é que aqui está mostrando a estrutura de outra forma, mas basicamente é isso que está acontecendo para fazer com que o arco tenha esse aumento para ter toda essa impulsão para a gente fazer o movimento.
Basicamente falando, a gente fala sobre a absorção, então as forças desse pé durante a fase total de apoio, o rolamento da estrutura do primeiro metatarso e do hálux com a dorsiflexão para ter o aumento do arco plantar e a rotação tibial. E aí vai acontecer a belezinha da impulsão. Para a gente traduzir, por que a gente vai traduzir? Como eu falei para vocês anteriormente, essa foi uma das teorias que eu mais tive dificuldade de entendimento. E ela só foi se fazer entendível para mim, de fato, quando eu comecei a realizar o Jack Test. Por quê? Porque daí eu comecei a olhar as patologias envolvidas dos meus pacientes de uma forma diferenciada. Por exemplo, se o meu paciente tem um hálux rígido, o hálux dele normalmente não vai nem levantar. Então, ele vai ficar enrijecido. Ele não vai levantar, ele não vai fazer a dorsiflexão. Isso quer dizer que ele está fazendo uma força tremenda no chão, no solo. Então, a cada momento que ele tenta fazer a impulsão, conforme o caminhar dele, o pé dele está recebendo, melhor, o hálux dele está recebendo um pouco mais de carga. Já tem a carga natural de todo o corpo, mas a impulsão está focada no hálux. É importante estar no hálux? Sim, é importante. Só que, como eu falei para vocês, agora a gente vai voltar um pouquinho mais para trás. Durante a marcha, a gente não vai sair do calcanhar e vai para o hálux. A gente vai sair do calcanhar, vai medializando, passa entre a cabeça do primeiro e segundo metatarso, para daí finalizar no hálux. Então, tem várias estruturas envolvidas e redirecionadas e direcionadas propriamente dita. Quando tem um hálux rígido, por exemplo, durante o passo, bate o calcanhar. No que já desce o médio ao pé, as forças vão direto para o hálux. E o hálux sustenta toda a caminhada, além da impulsão. Então, faz com que ele receba carga exacerbada. Uma carga demais, justamente porque ele não consegue fazer a impulsão direito. Por que eu falo isso? Porque um hálux rígido, ele vai estar basicamente assim no chão. Então, faz de conta que esse é o hálux. E isso aqui é a cabeça do primeiro metatarso. Então, o que vai acontecer? Na hora de pôr no chão, vai ter disfunção do primeiro raio, vai ter disfunção da primeira cabeça do metatarso. E ela não vai ser tão importante, ela não vai receber metade dessa carga para daí depois passar para o resto para fazer a impulsão. Porque durante a marcha, o primeiro metatarso ele recebe no mínimo 50% aqui para dividir com o hálux na hora da impulsão. Para daí o hálux pegar assim 100%. Pode falar, Ana. Nossa, tô com dor de garganta. Duas perguntinhas. Pode falar. Quando a pessoa coloca mais impulsionamento do que deveria no hálux, ela recebe uma força de quantos por cento do peso, ou não tem nada a ver? Olha, eu nunca calculei. Tá. Não sei te responder isso, porque normalmente não coloquei. A única coisa que a gente consegue dimensionar isso é na baro. Entendeu? Tá. Na baro eu consigo Imagino. falar para você. A partir de 4 kg força, a gente já considera um número alto no hálux, assim como as demais regiões. E aquela pessoa que tem aquele dedo em joia que chega a fazer a cinturinha, assim, nele, né? Como? Você está falando da pisada e eu estava pensando numa paciente. O dedo dela, mesmo parado, ele parece um joinha. Erguido? Isso. Elaine, como que é o nome disso que você falou para mim esses dias? Hiperextensão, não é? Cá, fala de novo, por favor. Quando o hálux está ali em pezinho, fazendo joinha, eu esqueci, acho que é hiperextensão, não é? Creio que sim. Eu não sei, eu não tenho certeza. E aí é uma dúvida que me surgiu se isso tem a ver com a palmilha, porque ela sente muita dor na unha, eu coloquei uma órtese, a órtese alivia enquanto ela está com a órtese, mas não encrava a unha, entende? É onicofose? Não sei se chegaria a ser uma onicofose,
Mas Porque ela sente dor no corpo da unha? Ela sente dor no corpo da unha, exatamente. E na ponta do dedão também. Às vezes pode ser. O que você pode fazer é o jack test nela. Se ela fizer aí eu vou ensinar para você. O dedão nem toca no chão inteiro. Só ali onde tem uns sesamoides, assim, sabe? Sei. O resto nem toca o chão. Se ela tem dor nesse hálux com hiperestendido aí, eu não sei, eu faria, porque nem sempre é aquilo que parece ser. Nem sempre. Eu faria, você chegou a fazer o teste dela? Ela é uma paciente nova, mas se eu pedir para ela vir, ela vem para fazer o teste. Ela está bem incomodada, já passou em várias podólogas, ortopedistas, sabe? Ela sente muita dor na unha e não tem espícula, não tem um monte de pele, entendeu? É fininha a pele dela? É fina. Mas a unha é razoavelmente grossa, assim, não chega a ser aquela unha fininha que, tipo, corta o dedo, nada disso, entendeu? E eu coloquei uma órtesezinha, até mando a foto depois para você no grupo. Coloquei uma órtese tripla nela de resina, ela disse que aliviou bem, entendeu? Mas eu achei muito engraçado, porque o dedo chega a fazer uma cintura em cima, assim, da dobra, sabe? Interessante. Bem para cima mesmo o dedo, acho que na foto dá até para você ver que ele é bem joinha. Pode ser muscular. Isso não. E você acha que seria um caso de palmilha ou nada a ver? A gente, nesses casos, eu gostaria muito, por isso que eu falo que eu sinto falta do bar. Porque daí a gente poderia ver como que ela anda mesmo, de fato. Às vezes, parado, o dedo pode ficar assim, mas às vezes andando, não. Entendi. Porque com a plantigrafia, a gente consegue ter uma dimensão, mais ou menos, se tem uma pressão ali qualitativa na cabeça do primeiro metatarso. Sim. Se tiver, a gente pode observar questão muscular em si dela. Mas se não tiver, às vezes é interessante a gente só medir questão de força mesmo, sabe? Faz os testes, faz a plant nela, colhe alguns materiais para a gente estudar. Ela não tem hipercurvatura ungueal, tem? Muito minimamente. Não chega a ser algo de chamar atenção, assim. Entendi. Será que ela não tem como é que chama? Um tendão encurtado, algo desse tipo? É por isso que eu pensei na questão de Mas aí, se eu puxasse ele de volta, ele não viria se tivesse um tendão encurtado, não é? Não necessariamente. Porque eu puxo ele de volta, ele estica, assim, sabe? Parece até que é de borracha o dedo dela. É interessante. Às vezes, ela pode ter uma hipermobilidade aí de primeiro raio também, que é característico. É interessante você fazer os testes de novo, fazer o teste de novo, não, fazer os testes nela e colher o material só para desencargo de dúvida, sabe? Para a gente estudar mesmo, Por né? exemplo, exato, por exemplo, ela não tem hipercurvatura, ela não tem unicofose, mas ela sente dor no corpo da unha. O que é isso? Entendeu? Então a gente precisa tratar, e a origem provavelmente seja biomecânica mesmo. Tá, assim que eu achar a foto dela aqui, eu mando aqui no grupo para você. Legal, manda assim que a gente vai trocando ideia. Gente, alguma dúvida sobre a questão do Windlass? Todo mundo entendeu, basicamente, que ele absorve e impulsiona, e que a gente, através dele, a gente vai entender o que é um hálux límitos e rígidos? Fechou. Agora eu vou mostrar o teste que é também o meu querido, que é o Jack. Vocês vão perceber que eu já fiz todas as marcações. Primeiro meta, cabeça proeminência do navicular, calcâneo e a região aqui da tíbia, tá? Justamente por que eu faço isso? Preciso riscar o pé do paciente? Não. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quanto o movimento é importante. Se tiver uma limitação desse movimento, essa pessoa pode desenvolver uma cadeia de patologias, tá? Então, vocês vão perceber que vai ter a dorsiflexão do hálux, vai ter um aumento do arco plantar e vai ter a rotação tibial, tá bom? Então, são 3 movimentos extremamente importantes que traduzem bastante sobre o fato do Windlass. O molinete, famoso molinete, a gente basicamente fala do molinete, como eu disse, na questão daqui da região
do primeiro raio, né, da cabeça do primeiro metatarso, esse seria o molinete e o movimento completo. Alguma dúvida ou todas as dúvidas? Para começar. Na verdade, nesse teste, a tíbia deve ter uma rotação para ele estar com um movimento legal, não é isso? Isso, vai ter que ter todos os movimentos. Tá? Então, quais são os movimentos principais que vocês têm que observar no Jack Test? Dorsiflexão de hálux, aumento do arco plantar e rotação da tíbia. Gente, eu vou cortar essa aula, vou dar mais a última teoria, e na próxima aula, sem ser daqui 15, a gente entra na baro, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? E a mami aqui não vai dar conta. Alguma dúvida disso aqui? Já posso passar? Ô, Camila, peraí. Só repete para mim, por favor. Tu disse que é a dorsiflexão do hálux o e o que mais? O arco plantar e a rotação tibial. Posso continuar? Camila. Opa, pode falar. Quando a gente vê que o hálux é rígido ou línitus, uma patologia seria a onicocriptose, né? Isso. E qual seria a outra, basicamente? Onicocriptose, onicofose, hipercurvatura ungueal, canelite, fascite plantar, sesamoidite. Entendi. Acabou, eu acho. Uhum. Mas tem mais aí, tá? É que eu só tô lembrando dessas pontuais. E no caso da paciente da Ana, no caso não seria poderia ser o uso de bandagem? Para meio que deixar... Mandei a foto aí no grupo. Ela pode... Eu não vi ainda, Ana, mas bandagem... Nossa, peraí, deixa eu achar aqui. Achei. Nossa, os dedos... Ela tem um hálux valgo em um e o outro também querendo não ser no hálux valgo. Nossa, Ana, implementa a palmilha dela, pelo amor de Deus. Em 2 palitos. Gente, vocês vão perceber em olhar por que eu falo de implementar a palmilha rápido. A partir do momento que você já vê uma alteração como um hálux valgo em um pé, você já pode tocar a palmilha nela. E esse dedo dela, ele tem... ele também tem a questão do corte, interessante. E a espessura da unha também, não tem, Ana? É um pouquinho mais espessa? Então, aí tem um outro lance, né? Eu tô tratando a micose, então a unha tá um pouco espessa por micose, tá? Isso é muito interessante. E essa micose, também, pelo jeito, é por trauma no sapato. Então, possivelmente, viu, Ana? Dá para implementar sim. Tá. Bom, vamos para a próxima e última teoria. E nossa última teoria é a menina dos meus olhos também, porque eu amo pé diabético. Então, vocês vão saber. Teoria do estresse tecidual, teoricamente, é mais fácil, porque ela já te dá a resposta. Se você tem um paciente com calosidade, com onicofose, paciente com, sei lá, deixa eu pensar. Até um calo com núcleo é interessante. Isso já são alterações pontuais para vocês observarem o estresse tecidual, tá? Uma inflamação, uma tendinite de calcânio, uma metatarsalgia, uma fascite plantar, entra como histórico também de estresse tecidual, tá bom? Ela foi descrita, ela é a menina mais nova que tem. Essa teoria, ela foi criada a partir dos anos 90, ela foi estudada e ela é estudada até hoje. Então, gente, vocês vão perceber que a gente vai ter atualizações. Eu estou me atualizando atualmente, então eu estou buscando algumas coisas e tem alterações já dessa teoria. Ela foi a princípio descrita por McPool e Hunt, só que ela também foi descrita por Nigg, por Nester, deixa eu pegar o nome, por Payne, enfim, por vários autores que falam sobre a evolução de uma lesão a partir de um ponto de pressão.
por isso que a gente gosta muito. Quem aqui gosta muito de pé diabético? Pé diabético não, pé de risco. Eu indicaria aprofundar os estudos aqui para vocês saberem o que vocês estão mexendo, qual é o fundo disso tudo. Por quê? Porque é uma cadeia. Para uma pessoa fisiologicamente normal, né? É uma pessoa que né? Enfim, ela não tem alteração sistêmica em si, ela vai ter um ponto ali, no máximo um calo, uma calosidade, mas não vai abrir necessariamente uma lesão. Uma pessoa diabética, não, mas não só uma pessoa diabética. Um idoso pode também, a partir de fazer uma lesão. Uma pessoa com hanseníase pode também. Uma pessoa com pressão alta pode também. Segundo dados aí que eu andei fuçando, e eu estava conversando isso com a Natália esses tempos atrás, um pé de risco diabético, ele realmente tem um índice muito grande pelo mundo. Mas ninguém fala sobre o pé de uma pessoa com pressão alta. Eu não cheguei a ter essa experiência de uma pessoa que tem pressão alta e desenvolveu uma lesão por pressão, melhor, por conta decorrente da pressão, da hipertensão, né? Algumas pessoas julgam falar que é um pé hipertensivo, mas eu nunca cheguei a ver, e eu particularmente não tenho propriedade muito para falar, mas só coloquei como título de curiosidade para vocês. Eu tirei essa frase, né, esse contexto aqui de um artigo, justamente para a gente conversar sobre ele, porque é tão interessante o estresse tecidual que ele delimita dentro da baropodometria até 4 kg-força. Mas isso não é uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o nível de tolerância de cada indivíduo é único. Então, a quantidade de estresse que esse tecido aguenta é única. Eu posso achar que 2 quilos é muita coisa para a cabeça do meu Alex. A Amanda pode achar que não. A Simone pode achar que sim. Pode achar que 1 quilo já é o suficiente. Então, isso quer dizer que o quê? O estresse tecidual, ele é tão relativo que você tem que pensar e parar para pensar no seu paciente. Observar alterações significativas do seu paciente. Não tem teste, ele é visual. Então, quando ele sentar na sua cadeira de podologia, o que eu quero que vocês olhem? Calo, calosidade, quero que vocês observem as unhas, eu quero que vocês observem os dedos, eu quero que vocês observem a cor da pele, eu quero que vocês observem se tem algum sinal flogístico, se tem alguma pressão isolada, se essa pessoa se queixa de alguma coisa, entendeu? São coisas pontuais na região do pé do paciente. Por exemplo, a Ana abriu uma coisa muito interessante. Ela postou a foto da paciente dela. A paciente dela tem onychomicose. E ela pode ser decorrente de um trauma. Olha que interessante. O que um calçado e microtraumas podem fazer na unha e no pé do paciente que ele pode sentir ali e desenvolver a longo prazo, não necessariamente uma onychomicose, mas uma atrofia, uma atrofia, não. Ai, gente, esqueci o nome. Mas uma atrofia da unha, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um descolamento ungueal. Essa pessoa pode desenvolver uma hipercurvatura na unha também. Então, tudo isso é estresse tecidual. Então, a gente tem que parar e agora analisar teoria por teoria para vocês encaixarem ela aos poucos no dia a dia de vocês. O que eu observo de um pé de um idoso? Eu observo que o idoso ele é instável, ele cai muito. Então, quais são as patologias que mais acometem o idoso? Um dedo em garra? É uma instabilidade do retropé que quem sofre muito é o antepé. Vamos pegar Kirby. Kirby fala sobre pronação e supinação. Quando a gente pega uma criança com uma hiperpronação, quais são as características disso? Quando a gente pega uma pessoa com índulas aí alterado, com um jack test rígido, a gente pode pegar uma pessoa com uma unha encravada, a gente pode pegar uma pessoa com fascite plantar.
Como que a gente pode envolver o mundo da gente no dia a dia, com o que a gente vê no dia a dia, através dessas teorias? Estresse tecidual, a gente pode falar de uma lesão por pressão, aí uma amputação de primeiro raio, uma amputação de hálux, tá? Então, pouquinhas coisas por vez para vocês irem se encaixando, fazendo com que esse quebra-cabeça aumente. Ele não vai diminuir, tá, gente? Ele vai aumentar. Então, basicamente é isso. E, por último, eu trouxe essa imagem do podoscópio para vocês observarem os pontos de pressão que está acontecendo no pé desse paciente. Por que que eu falo isso? Eu trouxe ele da aula magna para vocês observarem uma coisa bem legal. Todo mundo vai olhar aqui para mim e vai falar assim, nossa, Camila, o pé dele tá cavo. E não tá. Por que que eu falo que não tá? Porque eu já observo que o calcânio dele tá bem alargado aqui. E olha a pressãozinha que tá acontecendo aqui. Eu sei que é difícil de vocês enxergarem, mas tem alargamento do calcânio. O calcânio, ele vem até aqui para cima. E se a gente for pegar de uma pessoa normal, não é bem assim. E outra, uma característica primordial de um pé que é hiperpronado. Olha o dedinho aqui, o quinto dedo, ele nem aparece. Então, esse arco tá tão desabadinho, esse pé tá jogando tanto para medial, que as forças dele estão todas medializadas, que não acaba nem pressionando o quinto dedo. Tá bom? Então, isso aqui eu trouxe para vocês verem a questão de pico de pressão dentro do podoscópio, trouxe para vocês alguns vídeos só ilustrando mais ou menos o que eu gostaria de falar de cada teoria para vocês. E semana que vem a gente consegue continuar. Semana que vem não. Dia 20. Já me perdi. Dia 20. Dia 27 a gente continua com a aula. Dia 20 a gente vai fazer um bate-papo só sobre isso que a gente conversou, tá bom? E vocês vão aproveitar a Edna com a Elaine, tá? Fechando aqui, vocês têm mais alguma dúvida rápida para a gente fazer um bate-bola? Bate-papo? Não, deu tudo certo? Então, fechou. Nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou separar agora, eu estava até conversando com a Elaine para falar sobre umas teorias aqui. Vou mandar no grupo para vocês os artigos. Vocês vão estar lendo ou não, independente, vai variar de vocês, para vocês estarem dando continuidade, para vocês estarem trazendo suas dúvidas e estarem aplicando aí aos poucos. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Espero que vocês não tenham se assustado muito. A gente entrou um pouquinho de cada vez em cada teoria, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? E aí, qualquer coisa, vocês podem dar um grito lá no grupo. E amanhã a gente responde todo mundo. E também, obviamente, a gente pode estar conversando semana que vem, que as meninas estão mais que preparadas para atendê-las. Fechou? Beijo, meninas. Durmam bem, bom descanso. 2 horas aí para vocês estudarem à vontade. Ô, Camila, depois você me responde lá daquele paciente que ele tá doidinho por causa da palmilha, já até perguntou ontem para mim, a palmilha tá pronta? Eu falei, ainda não, gente. Assim, tá pronta. A parte interessante das palmilhas é que eles não sabem, eles não querem esperar, eles não sabem esperar, eles querem para ontem. Mas pagar, eles querem dividir nas prestações Casas Bahias. Me manda de novo, Tati, por favor, daí a gente conversa, porque eu já esqueci. Tá bom, tchau. Ô, Camila, outra coisa, envia pra gente no grupo a ficha de avaliação. Vou enviar. Boa, vou enviar. Obrigada por me lembrar. Vou enviar. Tá bom. Sim, tá? Beijo, tchau. Foi ótima aula, ótima revisão para quem já estudou um pouquinho. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Beijo.